Oi, gente, boa noite. Então, olha eu aqui outra vez, né? Hoje é dia de eclipse, né? Como eu falei com vocês, ia fazer uma live hoje, eu e Letícia, né? Eu vou chamar ela aqui para conversar com a gente sobre um aspecto, né, astrológico, de energias, enfim, né? Tudo que vem acontecendo, né? A energia que vem reverberando no dia de hoje já vem de uns dias anteriores para cá, né? E agora vai continuar essa energia, né, dessa configuração astrológica. Então, vou chamar a Letícia aqui para bater um papo com a gente. Deixa eu chamar ela aqui, deixa eu ver. Cadê? Vamos lá. Letícia, Tá me ouvindo? tô ouvindo, mas não tô te vendo. Travou aqui, pra variar. É normal, né? Normal, né, Amanda? Travou aqui. Normal, normal, normal. Você com essas suas interferências aí. Eu não tenho culpa de nada. Não tenho culpa que tem um monte de nave aqui em cima querendo participar. É, eu já sei já. Ai, meu Deus, olha, o negócio não volta. Acho que Ah, eu vou sair e você me chama de novo. tá bom. Gente, isso é normal acontecer com a NET, né? Essas turbulências aí de sinais. Normal isso acontecer. Né? Esperar ela voltar aqui para chamar ela novamente. Vamos lá. Eu até esqueci de botar o nome aqui na live, mas é a live do eclipse, tá? Eclipse de hoje, que está acontecendo hoje. Eclipse total em touro, né? Lua cheia. Então, o nosso papo vai ser sobre isso hoje. É sobre tudo isso que está acontecendo. Energeticamente, astrologicamente, de forma coletiva, individual, como isso impacta, né, em nós. É só esperar ela voltar aqui para começar, para a gente começar a conversar. Aí, agora sim. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Sabe, tem que insistir. Se não insistir, minha filha, não rola. Ah, até estabilizar aqui. E ainda não Ela estabilizou. Pra insiste. mim, eu tô meio. Eu não sei se tá me vendo bem, me ouvindo bem, mas eu tô meio Não, até que instável. eu tô te vendo bem aqui. Beleza, então, tá me vendo e me ouvindo. Pra mim, assim, Ok. um borrões, assim. Deu uma travada agora, mas eu acho que vai ser nesse fluxo, né? Vai ser nesse ritmo. Travando e indo. É, hoje não tinha acontecido isso na outra, mas hoje é normal, faz parte. Só quero dizer para vocês, que caso tenham alguma pergunta, coloque aqui na caixinha, porque a gente vai conversando aqui, eu não vou vendo. Né? Então, Senão bota é, na caixinha aí, a gente senão não dá. começa, Essa live vai ficar começa e vai. gravada. Aí passa rapidinho, eu nem vejo. Né? Então, a gente vai falar hoje desse eclipse, né? Incrível, eclipse lunar. E Neto saiu de novo.
Vamos esperar ela voltar. Vamos lá. Hum, Ai, 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 ai. Vem. Peraí, Morgana. Tá. Vamos lá. Vai. Xiii! Ih, ótimo. Gente, a minha câmera não tá virando. Ah, você quer deixar pra gente fazer amanhã? Não, vamos fazer. Espera que eu vou sair de novo e te chamar, que agora eu acho que quando eu te chamo, eu acho que ele estabiliza. Vamos ver. Ah, então beleza. Vamos mais uma vez. Tá bom. Tá, Leti, me chama. Ah, Agora sim. agora vai? Agora vai. Ah, então beleza. Já Pronto, fez tá suas certo. coisinhas aí já, né? Já fez seu negócio aí já, né? Pra dar certo. Olha, olha, meu amado. Olha, hoje a coisa aqui no final da tarde. Baixou as naves aqui, baixou a galera aqui, que a minha luz estava até tremendo.
É Foi muito muito louco quando isso engraçado, acontece. porque, tipo, eu tava um pouquinho antes no Instagram testando, né, a conexão e testando tudo, tava, tipo, normal. Não, é Faz complexo. Mas parte. a gente entende, a gente entende, a gente entende. Faz Faz parte do parte, processo, né? né? E hoje a gente vai falar, né, desse eclipse que aconteceu hoje, lua cheia, eclipse total em touro, né? Mas a gente não conseguiu ver aqui do Brasil, aconteceu mais lá na Ásia, Austrália, né? Hoje entre 6 e 10 da manhã, né? Sim. E aí a gente vai tratar dessa questão hoje, né? Como você dormiu lá essa noite? Como é que foi a noite para você? Acho que só um pouquinho antes de começar, deixa eu só fazer uma estabilização aqui de novo. Vamos Fechar um fazer. pouquinho os olhos, tomar uma inspiração bem profunda. Na presença divina eu sou, pedimos licença ao eu superior de cada um de vocês para adentrar vosso campo, descendo e fazendo download das informações de forma elevada, em transmutação, amor, luz e sabedoria. Em presença divina eu sou, vamos trazer clareza para acalmar vossos corações, vossas mentes e vossos... Agora sim. Então, você sabe, Rô, que essa história não me pega mais, né? O eclipse, É. essas mudanças muito bruscas já não me pegam mais porque acontece com a gente antes, né? Uhum. A gente capta o ajuste antes, bem antes. Sim. E assim, eu dormi super bem. E, na verdade, assim, eu dormi melhor ainda porque eu fiz uma apometria com a Simone ontem. Ah, que maravilha. Então ela me botou pra dormir. Não, eu também dormi super bem, mas eu sei que não, isso não foi uma normalidade, não foi assim com a maioria das Mas pessoas. mesmo no anterior, né, no outro, de escorpião também, nos anteriores, eu já tive essa fase de ficar bem mexida, Uhum. né? Com os eclipses do ano passado eu já tive essa fase, mas agora eu já não fico mais tanto, não. Agora já, É. já tá de boa. Não, eu também dormi, apaguei essa noite também. Mas eu sei que assim, não, isso não aconteceu com a maioria das pessoas. Foi uma noite Exato. conturbada, realmente, com muitas questões energéticas, né? Uma instabilidade emocional que impacta no mental, como a gente já vem falando disso, né? Desde a última live que a gente teve, Exato. né? E está reverberando muito do que a gente disse, né? Na Uhum. nossa última conversa, né? Sendo que agora tem um sabor diferente, pois é como se estivesse encerrando ciclos, né? Sim. Para já te direcionando para uma nova possibilidade de viver diferente, né? E isso está clamando nessa Tá necessidade de muito, fazer diferente. não, e tá muito ali na cara, né? É o que eu coloquei no post hoje, não dá mais pra dizer. Não, Não dá. porque mesmo que você esteja nesse movimento de permanecer da mesma maneira, seja isso em qualquer aspecto da sua vida, tem uma insatisfação, um movimento interno te gerando um desconforto para que essa mudança aconteça. Se não for por bem, vai acontecer de uma maneira, digamos até que numa reviravolta. Né? Numa Sim. reviravolta, a qual você realmente não sabe os contornos que isso dá. É o famoso raio de Urano, né? Exatamente, né? E ele vem para romper, né? Ele vem para romper. Tá. Urano é assim, vem para romper, sendo que ele está em choque com Saturno, né? Que está em Aquário. Então Eles estão é fazendo realmente aquele ângulo muito de desafio, né? O ângulo de 90 graus, onde as forças elas puxam uma para cada lado, mas de alguma forma elas se convergem porque ambas têm o mesmo objetivo, embora façam tensões diferentes, né? Mas o objetivo é sair do velho mesmo, né? Romper, é tirar aquele resto de velho que a gente ainda insiste em manter, né? Não, é a luta dos titãs, realmente, entendeu? E aí Luta de isso vai titãs, exato. reverberar, isso impacta na gente de maneira bem intensa, né? Só vou fazer o levantamento de algumas energias aqui que eu já falei,
né, mas vou falar novamente que caiu, é que o eclipse hoje, total, lunar, né, em Touro, aconteceu hoje entre 6 e 10 da manhã, sendo que foi visto na Austrália, Ásia, que a gente não viu, né? Uhum. E assim, a energia desse eclipse impacta mais lá, mas enfim, a Lua é um satélite da Terra, impacta em todos nós de maneira diferente, vai impactar, enfim. Sim, Né? Então, aconteceu com o Sol Escorpião, a Lua em Touro, em 16 graus ali, né? E que vem trazer o quê? O transbordamento, né? Do evidente e do oculto, né? Que a gente está em Escorpião ainda, então esse mundo oculto, né? Profundo ainda tá em voga ainda, né? Até entrar em Sagitário, né? Vai estar muito ainda em evidência, né? Essas sim, questões, sim. né? E também como é que eu posso dizer? É uma coisa que eu venho sentindo também, né? Acho que todos nós de uma maneira. Que situações que vieram de algum tempo Uhum. arrastadas, mais voltadas na questão de relacionamentos, realmente. Sim. Agora elas tomaram uma proporção assim, a qual você não tem como evitar e não enfrentar aquela coisa desagradável, não tão fácil, né? Aquela coisa que ficou mal resolvida em algum espaço-tempo, em algum momento, né? E aí começou a voltar em Libra. E aí agora Uhum. começou a voltar em Libra, porque esse é o papel de Libra, né? A gente, é o outro, através do outro, então começou a voltar, e aí Escorpião vem, né? Fica fixo ali, cutucando, para literalmente a gente resolver, né? Porque essa energia não pode se arrastar mais. Não dá mais para levar essa bagagem na mochila, né? Então, E aí, não, e aí entra, já que isso se apresenta, nessa situação se apresenta para mim, o que eu faço com isso, né? Eu exato. tento reconstruir isso de uma forma diferente, vale a pena que eu construa isso, mantenha isso na minha vida, ou eu faço uma transfiguração, transformação disso, né? Sim, Absorvo o que tem que absorver e finalizo, né? Tá exato. muito nessa tensão, o que que eu mantenho, né? O que que eu mantenho na minha vida e o que que não devo mais manter, que não me é mais saudável manter, Exato. né? Então, esse é o dilema, né? Que paira, né? É a Essa finalidade, porque Escorpião trabalha com valores muito intrínsecos, né? Aqueles valores muito enraizados. E Libra voltam essas relações mal resolvidas, que é para justamente a gente rever os nossos valores em relação àquilo. Se dependendo do valor que aquilo está trazendo, se dependendo daquilo, qual é o sentido daquilo na minha vida, se eu mantenho mesmo de um outro, em uma outra frequência, porque aquilo é revisado profundamente, ou de fato eu passo a faca, passo a régua, corto, transmuto e encerro. Né? Escorpião é uma temporada muito decisiva, né? Uma temporada muito sim, dolorida, que a gente está inconsciente sim, dessas dores, mas é onde a gente vai no fundo, onde a gente vai lá no nosso Hades, né? No nosso inferno pessoal, nas nossas dores pessoais, através dessas relações que voltam através de Libra, porque esse é o papel, né? Para justamente fazer essa separação em relação aos valores. Eu sou a mesma pessoa. Quais são os valores que mudaram em mim, que eu vou abrir mão, que eu não tenho mais, e que eu mudei, e que vale a pena manter, que não vale? É isso, é separar o joio do trigo para continuar, né? O próximo passo, que são as próximas energias, até Áries do ano que vem, né? Até a gente entrar no ano novo. Então, Escorpião, a temporada escorpiana, ela é sempre uma temporada muito pesada mesmo, muito dolorida, vem muita catarse emocional, né? As pessoas ficam muito à flor da pele, né? Na inconsciência. Porque o papel do escorpião é esse, é ir mexer no cerne no bagaço da laranja. E um pouquinho é um mais. escalamento de crises, né? Você tem uma Exato, crise e ela já linka numa outra que estava subentendida ou no oculto ali, e sabe, é um realmente de, não, passou isso aqui, mas não, já engata em outra, já engatilha em outra questão,
sua que estava lá obscura, entendeu? E é um processo realmente, eu não tinha, né, enfim, esses processos assim tão profundos nessa época do ano, porque eu também não estava na minha profundeza também, né? Agora estou... Também tem isso, né? Também Não, tem isso. Tem o momento certo para chegar nesse término. exatamente, Leti. Tem um momento certo, porque para você chegar em certos graus, em certos pontos, você precisa ter uma, uma musculatura ali, emocional, energética e mental, sabe? Para Adorei, é uma enfrentamento. exato. Precisa estar fortalecido ali, todo intrínseco mesmo, né? Porque senão você não entende, não aproveita o momento para fazer a morte e renascimento. Sim, que é A gente não necessário. deixa arder, né? Para a febre ali, corta a febre, né? E quando a gente tá com a musculatura adequada, né, estruturada, a gente deixa arder, deixa a febre chegar aos 40 graus e vai, e vai, e vai, e vai. Não é mais fácil, mas assim, dá para aguentar. Tá, você tá. Dá para Nossa, aguentar, você dá para tá. aguentar. Ontem, né, ontem, como eu ia fazer a apometria com a Simone, né, obviamente, eu preciso pensar muita coisa, meditação, né, aquelas coisas que você sabe, né? E aí, conversando com ela, ela falou assim: você quer deixar para fazer outro dia? Eu falei: não, já que tá ardendo, já que tá na superfície, vambora, é agora que é bom, é agora que aproveita que veio à tona toda essa sombra que veio, tudo esse resquício que tá lá nas profundezas, e nós vamos passar a transmutar. Ela falou assim: então tá bom. Então tá bom. Mas é claro que a gente chegou num ponto de amadurecimento emocional, né? Ninguém precisa estar nessa condição de sadomasoquismo, de dor, né? Todo mundo tem um limite. Então é importante reconhecer isso. Ó, até... E eu já tive muitos momentos na minha vida que eu falei assim: não, eu não quero lidar com isso agora. Ponto. Eu vou até Sim. aqui e ponto. Fecha a gavetinha e deixa lá, depois eu vejo. Então, teve muitos momentos também que eu falei: não vou lidar com isso agora, não tenho estrutura emocional, não quero lidar com isso agora na minha vida, tem outras coisas mais importantes, porque eu sei que em algum outro momento a coisa volta. Né? Agora não, né? Agora com essa estrutura emocional, com esse processo de autoconhecimento, eu deixo arder. Não, eu tô também muito nessa levada, assim, também, de deixar acontecer. Porque também fazia muito isso, né? A questão da dinâmica da vida, né? Onde eu tenho urgência para fazer outras coisas, se eu entrar nesse looping aqui, nesse investigar minhas sombras, eu não vou ter fôlego para fazer uma outras coisas que eu preciso fazer, Uhum. né? Sim. Então, tô com 40 anos, né? Estamos, né? Estamos. Estamos. Então, não parecemos, né? Claro, porque somos jovens maravilhosos, então não Nosso parecemos, DNA mas já está estamos. rejuvenescido já. Mas nesse ponto da vida, eu sinto que eu quero vivenciar isso Exato. profundamente, sabe? Eu nadei até uma certa localidade onde hoje eu me permito e quero fazer isso agora, não deixar para frente. É isso. Né? Porque outras coisas virão, e a gente sabe, né? Outras propostas, enfim. E aí é bom que isso seja vivenciado. E eu e Letícia estamos aqui falando com vocês porque é bom que seja assim, gente. Porque nós temos uma programação para o futuro onde nós vamos ser exigidos em outros campos. Né? Então vamos curtir esse momento agora de transformação do campo emocional e psíquico, né? Onde estamos sendo exigidos. E mais para frente vamos ser exigidos em outras questões também, que engloba toda essa questão psíquica, emocional, mas num nível um pouco diferente. Né? Um pouco diferente, que eu digo, da materialidade realmente. Né? Onde nós vamos ter mais exigidos os nossos corpos, as nossas forças, enfim. E assim, não é nada alarmante, não, já é a proposta, né, do mundo em si, exigir dessa maneira da gente. Então, a gente está aqui hoje para dizer que realmente não é uma coisa fluida ou fácil, é uma coisa mais
ali que você tem que ficar realmente macerando e desvendando, né, esses códigos, essas informações, porque isso vai te tornar mais forte para frente, entendeu? Exato. E você vai conseguir se reabastecer numa demanda que você mesmo vai precisar, né? Dessa força interior, desse valor em si, né? Porque esse eixo escorpião e todo vem muito falar do valor que você dá a outro, do valor que você dá à sua autenticidade, né? A si mesmo, né? E Touro também vem falando dessas questões de quanto que eu valorizo essa minha força de trabalho, né? Sim, Essa valoração que eu dou para a minha força de trabalho, do meu servir no mundo, né? Diante de assumir essa autenticidade, que é uma conquista, você ser autêntico. Ninguém nasce só autêntico com 25 anos. Não, é uma busca. Estamos buscando até hoje, enquanto a vida, há a busca por essa autenticidade, né? Porque existe a transformação a todo momento. faz parte dos nossos propósitos essa busca da autenticidade e da criatividade da fonte que a gente é. Né? Então, todo mundo pergunta, propósito, missão. Gente, o propósito básico é buscar sua autenticidade. Isso já é uma missão muito grande. Não, é. E é o propósito de trajetória de cada um, tá entendendo? Você ver qual é a sua, entendeu? Nesse Exato. mundo de muitas possibilidades, né? E você sendo autêntico, você está servindo da melhor maneira ao mundo, porque ninguém vai fazer de forma excelente aquilo que você veio para fazer. Só Exato. você sabe fazer da melhor maneira possível. Exato. Entendeu? E nessa, um complementa o outro e a gente anda junto. E a coisa vai andando muito mais fluida, mais harmônica, né? E mais próspera, abundante, enfim. Quando você acha essa sua chave, né? De Essa virada sua da chave, coisa. essa sua fonte criativa, né? E aí isso vai te levando exatamente para a expressão dessa autenticidade, dessa criatividade. Né? O que acontece é que é o contrário, né? A gente vai para uma profissão, se encaixa naquilo e acha que a criatividade e a autenticidade vai surgir daquilo, quando na verdade é o contrário, né? O perfil profissional, que é um tema da era de Aquário, só que assim, a gente não vai estar encarnado neste corpo físico para vivenciar isso, é onde você vai descobrindo o seu potencial, a sua criatividade, a sua autenticidade. E aí lá, teoricamente, né, com 21, 22 anos, aí é que você vai pro ofício, né? Mas antes você passa pelo processo de descoberta criativa, de descoberta da autenticidade, do conhecimento da sua natureza energética, de quem você é, de tudo isso que a gente foi fazer com 40 anos, né? A nova humanidade já vai crescer fazendo assim. E aí sim, através disso que vai para o ofício, porque esse ofício ele vai reforçar e ele vai potencializar a expressão dessa força criativa autêntica nata, né? Então, assim, é o contrário, né? A gente fala que é o contrário. E isso tem a ver com o touro porque é o valor, né? São os valores que a gente está remodelando. São os nossos valores de estar aqui na matéria que a gente está remodelando muito profundamente, muito, 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 muito mesmo. Assim, é uma coisa assim, jamais vista. A gente não passou conscientemente por esse processo, por isso que a gente já falou isso na outra live, né? Por isso que a gente está quebrando a cabeça, porque até a página 10 a gente foi, da página 10 para frente, que é onde a gente está agora, nós não temos essa memória de registro do nosso DNA em nosso campo, então a gente está construindo isso, por isso que é algo mais desafiador, né? Só que a gente está construindo isso e isso já está ficando registrado no nosso campo. Então, no próximo passo, lá numa linha temporal mais adiante, né? Hora que a gente já volta com isso ativado. Então, a gente já volta o quê? Já mais conectado com o ser que a gente é. E assim, a gente vai indo. Esse é o processo, né? Esse é o processo. E você sabe que é muito interessante, eu estava tendo umas brisas hoje, que eu estava vindo embora, né? E eu estava pensando exatamente isso. O quanto que a gente pode se programar estando aqui agora para toda essa expansão de consciência, todo esse processo que a gente está fazendo, o quanto a gente pode programar no nosso próprio DNA para a nossa próxima vida, né, para a nossa próxima encarnação, entre aspas, ser mais fácil a gente fazer essa relembrança. A gente pode programar isso. Eu programei isso no ônibus de embora.
Que coisa Não, louca! não. Porque touro e escorpião falam exatamente disso. Então, é muito favorável para a gente o quê? Rever os valores e programar isso também dentro do nosso campo para a gente lembrar disso lá na frente, né? Uhum. E não é uma coisa muito. Gente, é uma coisa muito simples. Assim, meu, entre meditação e programa. E é muito simples. Eu fiz isso no ônibus. Não, mas é realmente assim, é muito simples a gente consegue fazer isso, né? Mas assim, de uma forma geral, realmente é uma coisa complexa porque para as pessoas, porque você tá entrando ali em formas de pensamentos muito enrijecidos, de um mundo capitalista onde você cresceu, Exato. né? Aonde eu lembro, né? Tipo, quando eu terminei o ensino médio, né? Eu teria que fazer um curso, fazer uma formação técnica para já entrar no mercado de trabalho, Uhum. né? Mercado do trabalho, o quê? Eu ter o dinheiro para sustentar ali minhas necessidades e futuramente construir minha família, enfim, aquela, né, normativa, né? Exato. Aquela linearidade cartesiana. É, e aí, e eu sou de classe média baixa, enfim, e assim, faculdade, se conseguir, ótimo, se não, não, mas tem que já entrar no mercado de trabalho, enfim, né? E assim, não importa o que você gosta. Não importa. O negócio é você ter que ganhar dinheiro para sustentar, entendeu? Bancar suas questões. E aí não se tinha tempo para refinar o que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer. Não, você vai trabalhar e se você gostar de fazer alguma coisa, você curte lá no final de semana, no feriado, né? De alguma forma. Um Exato. escapismo, né? Faça disso um escapismo e não um ofício, né? Exato. E, é, e assim, e hoje eu tenho, minha filha tem 11 anos, né? Nossa, hoje o papo, eu tenho que parar e ver como é que eu vou falar. Eu tenho uma mente um pouco mais aberta, mas eu tenho que ver como que eu vou falar com ela a respeito do mundo do trabalho, né? Porque o mundo do trabalho mudou de uma forma assim, e ainda está em processo de mudança, porque ainda não tem, não sei ainda onde, né? E a gente está surfando, né, nessas A gente formas de está numa trabalho. troca de base, né? Então isso vai levar mais alguns anos ainda. Sim, sim, eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso essa Também. possibilidade de estar em casa, de a gente estar conversando aqui, né? Porque isso é a divulgação do nosso trabalho também, do que a gente faz como terapeuta holística. E assim, e eu pergunto para ela, o que você gosta de fazer? Né? Porque é a partir dali que eu vou traçar um diálogo com ela, É, né? A partir do que ela gosta, que é o que você acabou de dizer, né? O que eu gosto de fazer, né? exato. Exato. Então é muito libertador. E assim, é uma liberdade muito maravilhosa, mas também é um abismo onde eu posso me perder assim, ó. E ficar sempre nessa coisa de flutuar, assim, de uma. Na Né? brisa, Eu né? acho No maravilhoso, mas assim, escapismo, né? é desafiador realmente, sabe? É, é. Essa inovação, essas possibilidades incríveis, né? Então, eu me perdi, nem sei por que eu estava falando isso. Por que eu Da estava falando isso? questão do trabalho, dos valores, né? E Touro Ah, fala dos muito dessa valores. questão como a gente lida com as questões da matéria, isso inclui o dinheiro, isso inclui o trabalho, né? Isso Ah, da gente fazer a programação para uma próxima experiência, né, isso, reencarnação. isso. E aí que a Ah, gente, ainda não tinha chegado nesse ponto, por isso está tão desafiador, mas que é possível a gente fazer a programação para a próxima, né? Para a nossa próxima linha sim, de tempo, para quando a gente voltar a reativar isso mais cedo, né? Mais rápido, sim, sim, né? sim, sim. Porque esses são os valores da era de Aquário, essa é de estar na era de Aquário, né? É isso, olha, minha filha de 11 anos, eu já estou conversando com ela sobre o potencial criativo dela para direcionar, né? Isso é um Uhum, modo de vida pleiadiano, né? Isso é como é feita a educação das crianças lá nas pleias, né? Observar e ter esse diálogo e botar a criatividade para rodar numa forma responsável, sim, né? Para que isso é assim. não se perca, não seja o escapismo, né? Para que isso Uhum, gere também um valor de troca sim, para essa indivíduo enquanto adulto. Que com a gente não foi assim, a gente tipo, tinha que ir para o mercado, fazer alguma coisa que desse dinheiro rápido para ir para o mercado,
E aí depois e foi É, assim, né? E não, foi é. assim. E hoje a E, geração que tá vindo é bem diferente. E aí buga a nossa mente, né? Porque, tipo, meu, sim, sim, eu não fiz sim. isso, mas eu tenho que conduzir uma pessoa por um caminho que eu não fui, Não, é né? muito desafiador. É muito, mas isso é muito importante, essa quebra de paradigma, né? Essa quebra dessa estrutura rígida, essa ruptura que Plutão faz, né? Essa ruptura que Urano, que esses planetas geracionais fazem. É aquela coisa, não dá mais para desver, não dá mais, entende? E aí, tipo, vai querer conduzir a coisa pela aquela linha que estava indo, a linearidade cartesiana não está funcionando mais. Não adianta Sim. o cartesiano ter alguma coisa que te vá para cá. Então, e aí chegou o ponto que se para entender, para a humanidade entender, cara, não é mais por aqui, não dá mais, né? Não dá mais. E esse eclipse, esse último eclipse, né, que no eixo de Touro e Escorpião, é o último desse eixo, porque o ano que vem a gente vai começar em um novo eixo. A gente vai começar no eixo de Áries e Libra, que é justamente acertar a nossa individualidade dentro dessa remodelação de sistema. Né? É a gente começar É, a se encontrar mais, a gente ancorar um novo eu, né? Ancorar uma nova forma de estar aqui, tanto individual. A dinâmica desse eclipse caiu, não. não, travou. Você travou, você tá aí. Quando a gente fala dessa dinâmica de eclipse, né? Toda essa questão dessas catarses emocionais que a gente está falando, né? Dessas remodelações, dessas coisas, tipo, gente, não é mais assim. E aí, como é que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? Tem que correr atrás de mudança, né, tem que estabelecer um novo fluxo, né? Porque o eixo escorpião ele fala do apego e do desapego, ele fala da lei da impermanência e da lei, e da lei do movimento, né? E a gente fala em permanência aqui, não é o carpe diem, né? Não é o escapismo, mas é entender que dentro de uma base, o movimento, ele acontece, ele tem que acontecer. E o que eu achei mais assim, interessante desse eclipse, quando eu tava sentindo ele, que assim, toda vez né, que a gente tem a Lua em touro, a gente está num alinhamento muito direto com as Pleiades, que é de onde a gente recebe grande parte do nosso processo de expansão de consciência e de luz, através do cinturão de foco, o micro-ondas acelerando as Uhum. partículas, né? Então, toda É. vez que tem tanto Lua em touro e Lua em escorpião, pelo menos 2 vezes por mês a gente passa por esse Uhum. micro-ondas gigantesco no planeta, né? E essa vez, o que está acontecendo? Como a Terra, né, ela está na frente do Sol e da Lua, todas as nossas formas de pensamentos, tudo aquilo que essas sombras nossas, essas dores, esses traumas, todas essas questões emocionais que a gente não olhou, elas foram projetadas na Lua, só que a Lua está cheia. Então, o que a Lua fez? Ela pega isso, Intensifica. amplia em 10 vezes, entende? E joga para a humanidade de volta. Então, pelos próximos meses, a gente vai estar lidando com tudo isso ampliadamente. É tipo, tá desenhando para a gente isso. Né? E por trás da Lua, a gente tem que lembrar que a gente está recebendo também a atualização do cinturão de Fóton das Pleiades. Então, assim, é muita energia mesmo, É. é sem precedentes isso. Então, é um momento de parar e refazer os valores, refazer a própria estrutura. Porque se não fizer isso por bem, sinto muito. A hora que Plutão bater em Aquário ano que vem, você sabe quando que Plutão entrou em Aquário a última vez? Sei, fala aí pro pessoal. Vou até tomar uma água. Gente, então, isso tudo que ela te disse, né? Ela já vai dar a notícia aí. Alguns devem saber, mas enfim, vocês ficarão sabendo, né? A gente vai falar. A última É, vez que Plutão. Pode falar, Rô.
Não, é que essa questão desse transbordar emocional, isso pode impactar, se você não tiver atenção nesse seu processo íntimo, né, de descobertas, né, profundas, você pode cair numa questão de se tornar compulsivo, se tornar agressivo, inconsequente, causar danos ainda piores, sabe? Que virão de forma futura. Então, é um momento que se tem que ter lucidez, né? A gente fala muito da lucidez, né? De você saber estabelecer comunicação, que a comunicação também está com muito ruído nesse Muito, momento, tudo muito né? sensível, né? Aquele gatilho bate e volta de criatividade emocional, né? Então, dá uma segurada na onda, né? E tenta, se tiver muito conflituoso em determinados momentos, se retire daquela situação, veja de fora e depois volta. Respira, dá 3 respirações profundas e volta a estabelecer um contato, uma relação. Mas fala aí, Exato. Leti, Então, né? do A última movimento. vez que Plutão esteve em Aquário foi quando começou o quê? A Revolução Francesa. Né? E a Então, gente. Revolução Francesa foi o quê? Foi o ponto onde começou a ancorar a chama violeta e a Era de Aquário. A Era de Aquário começou ali, ó, no primeiro dia da Revolução Francesa. Então a gente está revivendo agora com a entrada de Plutão em Aquário em março, toda essa revolução mesmo na sociedade. Né? Então, se a gente não para, não entende o que está acontecendo, não dá esse passo para trás nesse momento de ebulição emocional, a coisa não vai ser legal. Né? Não, não vai. Não vai ser nem um pouco legal, não vai ser nada legal, não vai ser nada legal. Né? E a tendência não é que a gente fala que é piorar, mas a tendência é essa energia se permanecer por muitos meses para a gente poder fazer essa autorregulação emocional, né? Para a gente poder fazer esse ajuste emocional na gente, porque a gente está falando, escorpião é água, né? Touro é terra. Então a gente precisa ter uma água movimentada transmutada para fertilizar uma terra nova, para crescer uma nova civilização. Né? Então, a gente está falando de corpo emocional. Então, enquanto humanidade, enquanto a gente não entender as nossas emoções, os nossos sentimentos, não entender que a gente está à flor da pele, porque aquilo está projetado uma sombra e que é importante eu me retirar naquele momento, né, para refletir e para sentir aquilo rodando no meu corpo emocional, a gente vai ficar no disco riscado. Então, é sobre isso a energia, né? É sobre isso. E hoje, dentro do eclipse, a gente, no calendário pleiadiano, a gente ancorou mais ainda a energia do corpo emocional, porque a gente está numa energia feeling. Então, a gente ancorou mais ainda mexer com essas nossas águas internas que estavam paradas. Essas questões emocionais mal resolvidas. Né? Então, assim, é muita água, vamos dizer assim, né? É muita água transcorrendo, porque a gente precisa olhar o copo. A gente Não, eu precisa. justamente olhando para esse emocional, né, que está em turbulência nesse momento, é que você realmente consegue conquistar e alcançar o seu valor pessoal. Porque através desse movimento, né, do enxergar o que é dolorido, o que é oculto, o que é desconhecido, desafiador, é que você descobre seu valor pessoal, né, Exato, enfrentando essas questões que não são fáceis, né. E essa é a proposta de tudo, né? É o valor, o alto valor, o né? alto valor. Né, Exatamente, porque a hora que a gente chega nesse ponto, a gente se torna consciente das nossas sombras e ok, e aí você consegue enfrentar aquilo, né? Mesmo que enfrentar seja dar um passo atrás e falar, opa, sim. peraí, né? Porque a gente tem muito essa crença, né? E essa forma de pensamento de que enfrentar é ir dar cara a tapa, né? É o imediatismo, né? É Uhum. aquela coisa assim. Não, o enfrentar não necessariamente, dependendo da situação, é claro, né? Tirando situações de risco, peraí, o enfrentar é falar, bom, peraí.
Vou dar um passo atrás e vou enfrentar isso dentro de mim primeiro. Sim, E aí, quando você se vê fazendo isso, vem o seu alto valor, tipo assim, pô, eu sou capaz de fazer isso, sou capaz de enfrentar esse ponto da minha vida, essa sombra da minha vida, essa dor emocional da minha vida. E aí começa a crescer o alto valor mesmo, começa a crescer. Eu falo que é o ajuste emocional consciente, né? Porque o controlar as emoções também é uma forma de pensamento de uma crença limitante, porque não dá pra você controlar a água. Você controla a água, ela estoura. Você represa a água, ela estoura. Né? Não dá para você conter. E emoção é água. Né? Emoção, você autorregula, você ajusta o fluxo. Né? Você abre a torneira ou não abre, porque tem que movimentar, né? E é muito profundo esse eixo, porque ele é um eixo que se a gente não depura, por isso que a Lua está devolvendo de volta ampliado para a gente ver escancaradamente. Nós estamos tendo um apoio, nós estamos tendo é, uma assistência tão grande de estar tendo essa oportunidade de enxergar escancaradamente as questões, que, gente, nossa, isso é uma bênção, assim, é uma coisa assim, que vocês não têm noção. Vocês não têm noção. E assim, tipo, rápido, rápido. Aqui, assim, ó, papuf. Pelo menos, bom, pra mim já tem sido pra mim há um bom tempo, mas até um pontinho assim que tava martelando. Ontem eu falei, peguei você. Mas eu acredito também, Guilherme, que muito do que acontece nesse momento, uma pedra grande que a gente tem, né, nesse entendimento com clareza, né, e aceitação, né, disso que acontece dentro de nós, é o ego. Né? Exato. Porque a vida não te dá o que você quer, ela te dá o que você precisa. Né? Não importa se é bom ou se é ruim. Né? E geralmente, né, a gente está ainda indo para uma quinta dimensão, né, passando por uma quinta mentalidade de quinta dimensão. Então, na maioria dos momentos, das vezes, a gente aprende o quê? Na dificuldade. Exato. Então, se é assim que é, então a vida vai colocar isso, né? Esses processos desafiadores, né? Onde você tem que, né? É isso, dar um passo atrás, rever as questões e tentar solucioná-las de uma maneira não tão agradável para o seu ego inferior, né? Que não é aquilo que você quer, mas é como tem que ser, né? É para onde a vida quer te levar, quer que você viva. É a forma Né? madura, é a forma consciente, né? Porque quando é a criança interna tua que tá na direção da tua vida, é a birra, é da forma que você quer. E aí você fica pulando de galho em galho, né? Até que algum terapeuta passe na nossa cabeça e te valide. Né? Essa é a criança interna disfarçada ainda, porque tem muito adulto assim, né? Sim, sim, sim. Quando, na verdade, é falar, beleza, vamos encarar. Então tá, então qual vai ser a estratégia? Qual terapeuta eu vou? Para onde que eu vou? Com quem que eu vou? Vamos olhar para isso, né? Vamos trazer para clareza com amorosidade, dar o espaço para trás, porque isso é o que Marte em Gêmeos está pedindo, né? Marte retrógrado em Gêmeos está pedindo. A gente não Sim. pode esquecer que Marte está sendo ativado na surdina, né? Qualquer ponto astrológico que vá ser feito até os eclipses do ano que vem, até Marte sair da retrogradação em janeiro, eles estão ativando Marte na surdina. É tudo tão sincrônico, né? Porque de alguma forma, não importa o movimento astrológico que aconteça, o Marte ele vai estar sendo ativado. E o Marte, em Gêmeos, ele pede exatamente esse passo para trás para refletir, para respirar, se permitir acatar, se permitir o choro, se permitir vir, né? E depois, no dia seguinte, tomar a ação, tomar a conduta com ajuste emocional, né? Com cabeça fria, né? Com parcimônia. E aí a gente vê, tipo, aquilo, o monstro, não era um monstro. Não era um monstro. Não. Era um monstrinho. Era, Não, então, acho que
Mas que é necessário, entendeu? Num processo ali de aprendizagem, porque tudo que você não conhece, que é o desconhecido, é assustador, né? Então, Totalmente, totalmente. é, porque é novo, é diferente, qual o caminho que eu vou seguir, não sei se eu vou, né, conseguir caminhar, enfim, superar isso, mas a gente consegue, sim. Se está lá é porque temos habilidades para isso. Não que seja Com fácil, certeza. né, Temos mas consegue. habilidade, temos habilidade, temos mapa astrológico para auxiliar nesse direcionamento de quais passos tomar, né? Porque dependendo de como está o trânsito disso tudo no mapa pessoal, é melhor começar por aqui do que começar por lá. É melhor fazer por essa ordem o rolê do que dar um passo lá, né? Então é momento estratégico, é momento estratégico. E quando a gente usa as ferramentas, o mapa astrológico, né, registro acástico, N ferramentas, a gente precisa ser estratégico para lidar com essa troca de valores e para achar também o próprio alto valor dentro dessa bagunça toda que tá essa troca de base de civilização, né? É que a gente, né, eu e você, hoje a gente já fez um rolê lá atrás, né? Então hoje a gente já passou por muita coisa, o que muita gente está começando a passar agora, né, dessa troca, de toda essa revisão de valores, revisão de vida, revisão de expressão criativa e tudo mais, a gente já fez lá há um tempo atrás, né? Então, é um momento estratégico. E aí eu quero chamar Exato. a atenção, porque chega final do ano, né, o inconsciente coletivo fica todo. E isso é distração. Final de ano de calendário gregoriano, meus amores, isso é uma distração de programação das mais chula ainda. Tipo, sabe aqueles programador de, sabe, tipo, meu, que não conhece nada de profundidade, mas faz essa programação que todo mundo cai? Uhum. E o momento agora, a gente não é de correr com nada. Não Nada. é. É momento de dar um passo, 10 para trás. 10 passos para trás e ser estratégico. A coisa só vai movimentar melhor mesmo só lá depois que Marte sair de Gêmeos. Depois que estabiliza esse final, né, esse eclipse que está vindo à tona, a coisa começar a decantar, a estabilizar. Né? Então, esse momento é para trazer muita clareza, muita lucidez mesmo. É planejamento estratégico. Planejamento Uhum. estratégico. A Sofia, Porque tá. estou a adorar o meu retorno de Saturno esse ano, exatamente. Aí, é um planejamento estratégico, sabe que vai entrar no retorno de Saturno dentro de todo esse contexto, então é momento de parar e fazer um planejamento, entender quais são os passos, entender onde vai mexer, o que vai mexer. Para quê? Porque a gente precisa sair desse imediatismo, né? A gente precisa sair dessa coisa apagar fogo. Não rola, cara. A era de aquário não rola apagar fogo. Entende? Não é porque se você vai apagar fogo, o Urano já te engoliu, assim, já rompeu ali. Às vezes não dá tempo nem de pegar o fogo, vamos dizer assim, né? Porque não tem mais estrutura para pegar o fogo. Exatamente. Mas para a gente ter a percepção, né, como as coisas são perfeitas, né? A gente está nesse eixo que você disse de todo Escorpião e a gente vai entrar num de Áries e Libra, né? Então, o que a gente está fazendo nesse momento, né? É tudo perfeito, gente. É só a gente parar e prestar atenção e aproveitar aquela possibilidade astrológica, a possibilidade que Gaia está dando para você focar aonde tem que focar. Né? E tem uma demanda gritante dentro de cada um de nós, pedindo para olhar para essas emoções, reestruturar nossos relacionamentos, né? Olhar para esse desafio, né? Mais evidente, ou não, né? E se preparar para uma nova temporada que vai. A gente segue o gregoriano. A espiritualidade entende que a maioria das pessoas está no gregoriano, apesar de esse não ser o fluxo natural das coisas. E Tudo eles bem, trabalham. espiritualidade ainda entende. Mais ou menos. Às vezes já tô meio cansada. É, não. Mas eles acolhem com amorosidade. Isso que é Claro, importante. acolhe, claro. E sempre vai acolher, né? E sempre vai acolher. Não, Então,
é um momento de realmente olhar para esse emocional, reestruturar o alto valor e a autoestima, né? De ser o que é, trazendo essa autenticidade. Né? A autenticidade é um valor espiritual que nós trazemos conosco. Então, assim, essa coisa do saber, né, de pensar antes de falar, antes de agir. O ser autêntico, que é esse ser conectado com a verdade da alma dele, ele não precisa passar por essa questão, eu vou pensar no que eu vou dizer, porque ele está conectado. Exato. Então, só para vocês terem uma noção do que é importante nós caminharmos em direção à conquista dessa autenticidade, né? Que é o nosso maior tesouro, né? Você ser autêntico. E é uma caminhada, e esse é um momento crucial, né? Dessa conquista. Isso daqui aproveitar esse momento é um salto quântico. Muito. Né, em conquista dessa autenticidade. Porque sendo autêntico, você já supõe-se que esse ser autêntico já sabe dos seus superpoderes, das suas habilidades. Sim. E aí sim, ele está saudável para interagir amorosamente, de que maneira for com o outro. Né? Ele só vai multiplicar essa autenticidade estando com o outro. Mesmo que o outro não esteja nesse nível de autenticidade, essa pessoa leva. Sim. Com esse poder de autenticidade, da conquista, né, desse tesouro, ele leva o outro, ele leva qualquer um que está ao redor dele, né? Porque é uma pessoa autêntica e encantadora, gente. Quem não se encanta por uma pessoa autêntica? Né? Então, é um solo muito fértil. Apesar de ser desafiador, esse momento agora é muito fértil, né? Para o nosso norte, né? Para a gente direcionar a nossa trajetória de vida nesse novo ano, enfim. Né? Novo ano é todo dia seguinte, então, mas que seja o próximo ano. Então, que seja, sabe? Que se programe nesse momento, sabe? Que a configuração do ano que vem vai ser diferente dessa que agora. Agora tá propício para isso. Então, vamos curtir, vamos utilizar dessa rota, desse navegador que é o calendário pleiadiano, através dos mapas que Letícia faz, que traz. Né? Uma profissional excelente que, assim, esmiuça muito bem a sua linha de como deve, né? Ela é intuída por sua egrégora, entra em contato com a egrégora de cada pessoa que assim ela assiste. Então, assim, é uma rota que assim, todos deveriam passar, porque hoje nós temos muitas ferramentas, né, Leti? Espirituais, Nossa, né? maravilhoso, Para orientar assim. as pessoas, é incrível, sabe? E assim, coisa que pessoas estão canalizando, a Ilete canaliza tanta coisa incrível, eu também, eu tenho um cabeção também, que canaliza coisas assim maravilhosas também. Eu fico até falando, meu Deus do céu, que coisa incrível que eu canalizo. Também, sabe? Tem É essa muita coisa, gente, peraí, tecnologia de espiritualidade. Oi? Hoje em dia tem muitos Eu que caminhos. fiz isso? Sabe? Oi, né? Tipo, oi? De onde saiu isso? Eu sou o boy, né? Sabe que eu sou o boy, sempre. Eu não, eu sou super, não, eu não é, eu não sou tão boy assim, não. Eu dou uma regulada ali. Mesmo assim, tem vindo muita coisa mesmo para justamente auxiliar esse ajuste de rota individual, né? Porque o que a gente está falando aqui, a gente está falando no geral, mas isso no mapa individual de cada um afeta uma forma muito profunda e muito, como é que eu vou dizer? E muito sensível, profundo e sensível ao mesmo tempo. Porque porque o que acontece? Às vezes você vai na onda do coletivo, você cria uma demanda para você que não é uma demanda daquele momento do seu mapa, por exemplo, daquele teu ajuste pessoal. E aí você vai na onda do coletivo, né? E a gente está aqui justamente para trazer esse alerta, né? A astrologia ela funciona para o coletivo, sim, mas ela é muito geral. O que a gente está trazendo aqui, né, Rô, é muito geral para despertar uma curiosidade, para despertar uma vontadezinha aí, né? Um primeiro raio aí e tomar uma ação para buscar esse autoconhecimento.
né? Seja através do mapa, seja através de registro acástico, né? Seja através de qualquer tipo de ferramenta sim, terapêutica, para entender como que esse macro está reverberando no teu mundo. Porque senão a gente fica só no macro, só recebendo informação, porque também tem isso, né? Só receber, vem a mim, vem a mim, vem a mim, né? O copo vai saturar porque você não vai fazer nada, você não vai rodar a coisa. E aí, de fato, nada mais vai mudar, né? Então, o que a gente sempre traz de clareza é isso. A gente planta a sementinha ali para despertar minimamente a indagação e o questionamento, né? E você falou essa questão da autenticidade, é muito lindo a pessoa autêntica, né, que você falou, porque o autêntico é muito diferente daquela pessoa que se expressa e não tá nem aí pro que os outros acham e chuta o balde. sim, E chuta o balde. Esse não muita é diferença. o cara É, que, a pessoa que chuta o balde, se diz autêntico, porque eu sou autêntico, eu não tô nem aí porque os outros acham, porque os outros pensam de mim. Não, isso é uma agressão com o meio, porque tem uma sim. dor muito grande dentro de você, Uhum. né? A autenticidade, ela não tem nada a ver com isso. Ela não tem nada. A autenticidade é Não, uma passa longe manifestação, é disso. uma expressão do eu superior sem medo nenhum de rejeição e sem agredir nada, ninguém e muito menos a si mesmo. Sim, Então, exatamente. me veio essa clareza de forma pensamento, sabe? Porque isso faz parte do meu servir, né? Trazer essa perspectiva ampliada. E também, para ninguém sair dizendo que a gente está mandando todo mundo ser autêntico, chutar o pau da barraca e falar por aí para ninguém, não liga para que os outros acham de mim, que não sei o que. Não. Essa pessoa ela tem uma dor tão Não, grande dentro dela, mas tão não. grande dentro dela, que a autenticidade ali tá bem longe. Não, e Bem longe. você vê que já é um embate, né? Colocou embate, viu uma coisa tensionada para esse caminho, já desconfigura totalmente o ser Exato. autêntico. Né? O ser autêntico não tem que convencer ninguém a nada, tá entendendo? Ele tá Nada. ali para multiplicar, para dividir contigo, para curtir, assim. Ele na dele, você na sua, e os dois juntos, né? É, Somos, estamos todos juntos, né? E a onda é essa, é totalmente diferente, realmente. Né? Porque a gente fala autêntico, né? A gente pensa logo numa coisa imponente, né? Onde você se impõe em cima de um outro. Não, não é isso. O autêntico, ele curte, ele compartilha ali, entendeu? Né? Ele, ele, como é que, ele exala aquela liberdade, aquele é, bem-estar. Né? É totalmente diferente, né? Essa coisa totalmente. impositiva. Né? Mas Exato. uma coisa também que eu queria falar. O que a gente está falando aqui de uma certa maneira, de uma maneira mais sutil, referente a questões do sentir, realmente, é a questão do apego e do desapego. Né? Como é que eu, nesse momento eu posso mensurar o que eu tenho que não agrega mais, o que eu tenho que tirar dessa minha mochila, né, para ir para frente, e o que eu conservo ali, né, o que é frutífero para que eu conserve, né? E assim, eu digo até que, não sei para você, Leti, mas para mim é muito mais desafiador saber o que eu conservo nessa minha mochila. Né? Porque hoje, numa sociedade de deletar, né? É muito fácil eu É, tirar isso da minha mochila, né? As relações líquidas, né? Já dizia exato. Bauman. Mas o que eu trago, o que eu levo adiante na minha mochila que eu nutro todo dia? Né, que eu ponho amorosidade, paciência, né? Então eu acho que para mim é um desafio maior, não sei se para você. O que eu levo nessa minha mochila, né? Então, a gente acha que desapegar é afastar. Não quero, não preciso, desapego. Quando na verdade, o que você está fazendo? Você está negando.
Quando você nega uma coisa, essa coisa vai te perseguir até você olhar para ela. Porque o que você nega vai te submeter inconscientemente. O que você aceita te transforma. Então, a partir do momento que você entende o porquê que você está negando aquilo, velado de desapego, automaticamente você vai atrás de uma sombra, de um buraco interno, de um trauma, de algum programa que está rodando ali, de alguma crença, e aí você trabalha em cima disso, e aí você o quê? Solta. Você não desapega, você solta. É o deixaria, né? É o deixar ir. Por quê? Porque você resolveu aquilo. Sim, Uhum. você resolveu. E aí, quando você solta aquilo, você abre o espaço frequencial quântico, você abre espaço quântico para aquele valor que você quer que se mantenha, venha à tona e você tem mais clareza e refinamento daquilo. Uhum. Um exemplo muito clássico para mim é limite. É limite, é Sim, falar não para as pessoas. importantíssimo. É falar não para as pessoas. É falar. Mas não era. Antes era um limite, ai, porque as pessoas me sugam, ai, porque isso, porque aquilo. Hoje não. Hoje é um limite, por quê? Porque o valor maior do meu bem-estar é muito mais importante do que eu falar um não porque as pessoas me sugam, porque eu ressignifiquei o valor do limite. Então eu solto e vem à tona o valor em si. Então, qual é o valor que eu sempre vou manter? A minha saúde mental, a minha harmonia, Uhum. a minha. Porque eu sei que chega um momento que eu vou espanar. E ontem eu estava à beira de espanar. Eu falei, opa, de espanar com duas pessoas. Eu, opa. Falei, aonde eu não coloquei o meu valor em primeiro lugar? Onde eu É. não coloquei esse valor de equilíbrio para mim em primeiro lugar. Onde eu não dei um limite, não é porque a pessoa está abusando, mas é onde eu não dei o limite, que se ultrapassar aquilo vai me exaurir. Ah, tá, beleza, já entendi. Ok, obrigada. Então, quando você desapega, quando você começa por soltar, você está fazendo um trabalho de sombra por trás daquilo. E aí você também Sim. não cria expectativa do resultado daquele desapego. Porque todo Uhum. mundo, ah, desapegado, sou desapegada, sou desapegada. Tá, até a página 10. É, até onde pega ali é onde você está pegado. Exato. E aí que você vai ver que aquele desapego, na verdade, é uma negação daquilo, por uma crença limitante. Uhum. Sim. Então, esse eixo, ele fala, percebe a sutileza, cara? Escorpião é fenomenal. Escorpião, É. ele vai mais um pouco. Ele vai mais um pouco. Então, eu comecei hoje eu percebo os meus valores. Hoje existem valores que são inegociáveis, né? Por exemplo, alguns horários de atendimento, eu não encaixo gente, sinto muito, não Uhum. tenho vaga, devia ter vindo agendar antes, sinto muito, eu não Uhum. tenho mais jeitinho. Por quê? Porque Uhum. o valor do cerimonial, da organização, do meu fluxo, do meu equilíbrio é muito mais importante para mim do que outra coisa. É, Então, exatamente, tem um valor ali, entendeu? Que, então assim, é importante para você. Então, você está se valorizando, né? A partir do outro, senão o outro está ditando como que deve ser, né? Esse é um exemplo, mas é para tudo na vida, né? exato, exato. Então, quando eu penso numa coisa, eu sou desapegada disso.
eu começo por aí. Será que eu sou mesmo? Será que eu não sou? É que assim, eu já passei por tanto desapego na minha vida, tanto processo de bens materiais, tanto processo. Meu, eu fui morar né, fui morar num país por 7 meses com 2 malas, numa casa com 13 pessoas, né? Tipo, nada ali era meu, nada mesmo, assim, tipo, tive que selecionar o que eu ia colocar na mala, né? Tive que fazer uma logística, enfim, o que muita gente não ia conseguir fazer. Né? Então, quando eu me vejo apegada a alguma coisa, eu vou por essa linha. Eu falo assim, tá, o que, que eu tô negando isso que eu tô dizendo pra minha mente, enganando a minha mente que eu sou desapegada daquilo? Não, tem uma crença por trás disso, né? Tem uma. E aí eu faço um processo, aí eu solto, aí eu acho o meu valor por trás daquilo. Aí pronto, beleza. Aí cumpri. Aí vai, vai. Não, você falando isso, eu me peguei em muitas situações também da minha vida que eu vivenciei essas questões, mas não é numa intenção, eu estou no momento de desapegar, não, a vida vai colocando ali, A vida, né, exato. esses processos, vai colocando, olha só, essa situação é confortável, onde você talvez se sinta desvalorizado, você também se sinta, de alguma forma, um ditador, né, numa relação, um caso, enfim. E aí você vê, poxa, como que eu vou resolver isso? Né? E quando a gente disse aqui do desapego, isso é desapego de algo ou de alguém, né? Mas assim, não que você tenha que entrar em conflito, num conflito onde você tem que vencer alguma coisa para eu desapeguei. Mas é uma coisa que você resolve com você mesmo, ali no seu íntimo. Exato. Entendeu? Uhum. Você não precisa colocar o outro no lugar dele, né? Já coloquei essa pessoa. Não, sabe, isso é palhaçada. Não, é outro nível de coisa, sabe? Você não tem que colocar em lugar ninguém no lugar de ninguém. Você tem que colocar no seu lugar, saber o que é bom pra você. Sabe? Só em fazer isso já é uma maravilha, porque isso é difícil pra caramba, sabe? Porque a hora que você ocupa o seu lugar, obrigatoriamente o outro vai ocupar o dele. Porque, Exatamente, porque, sabe? porque o lugar que ele ocupava dentro de você está ocupado com você. Então ele tem que voltar para a casinha dele. Porque essa dinâmica do desapego, isso fica evidente quando é numa relação com o outro, né? E aí você acha que depende muito do outro, esse movimento de você desapegar. Não, isso é uma coisa sua, entendeu? Você é responsável por esse processo, por esse movimento, né? O outro está ali como um espelho, como uma ferramenta para você ter esse autodesenvolvimento, né? Então, a gente não está falando do outro, não, a gente está falando de nós mesmos, sabe? De Desse nós mesmos, processo. né? Exatamente. Exatamente. E o desapego ele tem a ver com a lei da impermanência, né? É o que hoje é, amanhã não é mais, e ponto. E porque mudou a frequência, mudou a energia, a coisa rodou, enfim, e não tem a ver com, com, com leviandade. É movimento, é movimento. Não, É assim, exatamente. é assim, é assim, né? E para quem é signo fixo, que nem eu sou aquariana, é um desafio muito grande lidar com esse movimento. Porque é uma linha tênue aí. Dá para cair numa É confusão bem legal. Não sei. muito tênue, muito tênue. Mas aí vem a minha energia, né? Meu calendário triadiano, eu sou um movimento, e aí começa tudo se encaixar e se complementar, né? Mas enfim, eu também tenho ascendente em virgem, eu tenho Mercúrio muito forte no mapa. Então, assim, antes dentro de mim, né? Uma lua em câncer que adora, que fica tudo ali, né? Tipo, né, do Fantástico Mundo de Bob, né? Enfim, então era uma briga muito grande em mim essa questão do apego e desapego, da lei da impermanência, do movimento, achar esse ponto dessa linha muito tênue, sabe? Hoje agora eu estou trabalhando a questão da, de expectativa em algumas coisas, né? Expectativa em alguns fluidos, assim. Que isso também, a expectativa é um apego, né? É um apego de um resultado que tem a ver com o controle. E, meu, Sim, essa lua sim. transbordando em touro, a última coisa que você tem na vida é controle. Ela tá te ensinando, sabe? Tá te ensinando a soltar o controle mesmo. Não é.
Não, é engraçado que essa coisa assim de desapegar é um pouco mais fácil para mim, né? Eu tenho uma configuração diferente, sou libriana, né? É, E gosto de transitar, gosto de transitar. Gosto daquela, né, um pouco diferente de você. E assim, o desafio para mim é realmente a questão de nutrir, né? Isso que eu quero que fique, né? Que tem que ter uma constância, é né? o Essa ancoramento, constância. né? O que que você vai ancorar nessa terra fértil para fazer com que floresça, né? Isso. Para mim, exatamente. Pra mim, esse é o desafio, estar ali, nutrindo aquilo, tendo paciência com aquilo, porque eu gosto, né, de voar. Para mim é muito mais gostoso fazer assim. Mas porque a superficialidade da É coisa isso, também, fica ali, né? ó. É ficar ali no superfície, né? Não é. E pontuar, né? O que que é isso, né, que eu quero, né? O que? Isso especificamente, esse, né? Eu já tenho uma dinâmica diferente, mas é o que acontece, né? Temos 10 pessoas aqui, isso vai se mostrando de maneira diferente para cada um de nós, mas Exato, o né? E nosso não é é esse, porque você entendeu? é libriana que você é assim, eu sou aquariana, eu sou assim. Tem toda uma configuração energética no mapa que traz essas características que são muito mais profundas, né? Do que simplesmente dizer que Libra é assado e Aquário é frito, né? Não é sobre isso que a gente está falando. Não, a gente só trouxe aqui para elucidar a coisa, deixar Sim, animado, né? Mas é muito mais profundo e tal, é impactante, enfim. E tem outros sim, meandros também que se entrelaçam nesse tipo de percepção de ação no mundo, né? Então é muito mais sim. profundo. Mas eu notei aqui algumas coisas, mas a gente já falou de muitas coisas Uhum. aqui do que eu anotei. Eu falei Anotei uma coisa referente a finanças pessoais, né? Que touro é uma energia que é essa do guardar, né? Do É. poupar. É muito abundante, muito próspero, né? Porque touro é um animal, né? E isso é elucidativo por causa da força, por causa da estrutura, por causa do que ele pode oferecer, né? Dentro desse arquétipo, desse animal de poder. Né? E a gente está entrando no ano onde essas questões financeiras elas vão estar mais sensíveis e possíveis com abalos mais impactantes. Né? Então, estabelecer também esse link de como você trata desse seu dinheiro, né? Sim, De como esse dinheiro chega até você, como você produz e cria esse dinheiro. Né? Como essa mão? É uma mão dupla? Como é que esse dinheiro chega até você? Como é que você produz isso no mundo? Né? Como a gente está com essas estruturas e a estrutura econômica que ela já vem com uma falência há algum tempo, sendo que agora será mais evidente para todos nós, né? Como você já pensou na possibilidade de uma hecatombe? E aí? Onde está o meu recurso? A minha força, né? Porque é a sua força de trabalho. O dinheiro vem através da sua força de trabalho. Independente, né, se é virtual ou não. É o seu exato. trabalho que gera um valor e o mundo te dá através do dinheiro, né? Ou de bens materiais, enfim. Como é que é essa dinâmica, né? É importante que a gente pense também, né? No ponto que a gente está da humanidade, onde o dinheiro é virtual, você não pega mais seu dinheiro, o quanto isso tira o empoderamento sobre a sua força de trabalho, que é através do seu dinheiro, onde você não vê o seu dinheiro, você só faz um Pix. E isso também é uma forma desse sistema tirar dessa sua força, dessa sua conexão com o seu capital, Sim, que é o capital financeiro, mas vem através do seu capital de força intelectual de agir nesse mundo que vivemos. sim. Isso é muito sutil, isso é muito profundo e Muito. é um ponto muito importante desse assunto de hoje, que é a força de touro, né? Essa coisa da subsistência, da prosperidade. E Então, a assim, é um assunto materialização do infinito. dinheiro físico é pegar a nota na mão. É. Pegar a nota na mão. Entende? Ela não é virtual.
É pegar a nota. E aí? E aí? A hora que o É, sistema cair. é. E aí? Porque esse sistema econômico é uma alegoria também, gente. Porque, assim, não dá pra gente falar nisso nessa live, porque é papo para uma semana de live, um mês de live, falar do sistema econômico, dessa Exato. estrutura falida, sim, que a gente vive, e que é uma necessidade muito urgente de que esse sistema não funcione mais, gente. Isso vai acontecer em movimentos aí, é importante que vocês fiquem atentos a esse dinheiro de vocês, né? É bom, é uma facilidade imensa, o dinheiro virtual. Com Mas eu acho interessante que certeza. você tem outras formas também de ter acesso a esse seu poder, que é o seu dinheiro. Não só através desse sistema virtual se quebrar, sabe? Como já aconteceu em proporções muito pequenas, a gente já viveu Sim, isso. sim, Em dias opa, atrás, em meses atrás. E isso pode se tornar uma constante nesses dias futuros. sim, sim, Né? Então, fiquem atentos a isso, viabilizem outras formas de acesso ao dinheiro de vocês, que é sua propriedade, é sua força, sim. do seu capital intelectual, da sua força corporal que está ali. Então, não fique somente numa via de acesso a isso, né? Diversifique, coloque de outras maneiras. Né? Eu acho importante a gente falar disso. Leti sabe disso de uma forma mais profunda, assim como eu também. E a gente não está aqui para assustar ninguém, mas é uma realidade. Né? A gente não podia passar por essa energia de ouro sem falar disso. Claro que não, mesmo porque com o Urano em touro, né, está reformulando todo a base do sistema financeiro, e isso inclui a forma com que a gente lida com a moeda física, né, o dinheiro físico, né, e o Uhum. quanto ele esqueceu. O Pix é ótimo, maravilhoso, sim, uma evolução, sim, mas É. até a página 10. O Uhum. que acontece é que a humanidade ela ainda não entendeu que ela sai de uma polaridade e ela vai para outra. Ela não sabe Exato. fazer um ajuste lento. Ou então ela vai para outra e fica, não volta para o meio. E é isso que a gente está falando sobre touro, né? Volta para o meio, volta, revê os seus, né, o seu ganho de capital, como que entra o seu dinheiro, como que você lida com o dinheiro, porque o dinheiro é uma consciência. Se você soubesse o que é o dinheiro, nossa, é uma consciência muito importante, né? E a hora que o Uhum. sistema cair aí, como que você vai comprar pão na padaria se não tem sistema para você fazer pix? É. Então é para pensar mesmo, Uhum. né? Não é para trazer medo, mas é para pensar. Para Não pensar é. onde está a tua força de trabalho para receber também essa troca monetária, né? Há um assistencialismo também muito grande, onde a gente também não precisa trabalhar e vem a mim ao meu reino. E aí? Touro Não não. é. Touro fala de força de trabalho, fala do que você dá e do que você recebe. É uma lei sistêmica de constelação familiar, a lei do dar e receber. Até longe também essas facilidades me deixam cada vez mais dependente, engessado e desconectado, né? E indo na caravana, junto com a caravana, né? Porque totalmente essas facilidades tecnológicas, elas te deixam cada vez mais dependentes e você não sabe uma forma de fazer diferente. E você sempre fez diferente anteriormente, sendo que vão podando esses outros meios de acesso, né? Vai o banco hoje em dia, né? É totalmente diferente, né? Você não tem mais aqueles atendentes, tem o terminal eletrônico ali. Aos poucos isso já foi Já acontecendo, vai né? Com os caixas acompanhando, exatamente. eletrônicos e tudo mais, né? Isso já vem acontecendo há um bom tempo. É que com Uhum. toda a questão de saúde mundial, tudo se acelerou para o digital. Sim. Foi assim, ó, o que ia levar 20 anos para acontecer, aconteceu em 2. Uhum.
né? Mas isso do digital já vem vindo. Você falou, nossa, gente, verdade, eu me lembro que eu sou da época, você também é da época, que não existia caixa eletrônico, tinha que tirar dinheiro lá na Não, não. caixa. É, é. Eu adoro a modernidade, adoro todas essas coisas, mas é um ponto de interrogação que a gente tem que conversar sobre isso, a gente tem que pensar Sim, sobre isso. sim, Né? eu Até também que gosto. ponto essas facilidades me deixam num processo de escravidão, aonde eu não tenho mais opção, eu sou condicionada só uma determinada maneira, porque foi ditado por uma regra superior, né? Com um objetivo tal, né? Para me deixar ali, sem escolha, né? A Exato, prisão, volta para uma prisão, exato, sabe? exato. E o Muito mais aprisionamento, aprisionado. ele é muito sutil. Ele vem Não é. vindo, ele É vem aquela água que vindo. vai esquentando devagarzinho. Quando você vê, né, o sapinho que tá lá na água, a água vai esquentando devagarzinho. Quando você vê, É, já era, já foi. exato, Né? exato. É importante tomar cuidado, sim. É muito importante. Muito, muito. Então, é somente para trazer isso para vocês pensarem também, para causar um desconforto diante desse conforto, né? Dessa Sim, facilidade. Né? exato. Mas tem mais alguma outra coisa, Leti, que você acha interessante acrescentar? Tem muitos mais, né? Mas assim, que Eu vem. acho que é importante a gente falar, eu vou falar rapidamente dos nodos, os nodos lunares, né? Os Sim, nodos sim. lunares, eles não são muito abordados por muitos astrólogos, porque justamente porque eles são pontos de conexão de espaço-tempo, né? Então, se a gente trabalhar a perspectiva multidimensional, os nodos lunares, eles entram numa leitura de mapa, por quê? Porque eles fazem conexão de espaço-tempo mesmo, né? Então, os nós lunares, Uhum. não é um corpo celeste, né? Eles são pontos geográficos na órbita do seu mapa e isso vai criando, né, buracos de minhoca. Buracos de minhoca, aonde você tem uma conexão, né, com fractais e coisa e tal. Né? E se a gente for pegar o nó do coletivo, o nó do norte ele está em touro. Então, o nó do norte é para onde a gente tem que vir nessa encarnação, né? Nessa atual linha de tempo. Para onde a gente, é o que a gente tem que. Para onde a gente tem que ir, porque o nó do sul é de onde a gente veio, a gente traz comportamentos Uhum. repetitivos impregnados no nosso campo, no nosso DNA, né? E o nó do norte ele está em touro juntinho ali por ano. E o que isso significa? Significa que a gente tem que ir para uma nova civilização, para novos valores, para nova forma de estrutura da matéria, né? Lembrando, a era do Uhum. Egito era a era de touro, aonde veio uma nova civilização. Então, o nó do norte em touro, ele está abrindo esse buraco, né, de minhoca temporal para a gente refazer a nossa civilização. Então é só pegar um pouquinho a história do Egito. Por que ela foi uma civilização do jeito que ela foi? Por quê? Porque foi aonde ela se organizou de uma forma diferente depois do dilúvio. Foi onde Sim. veio toda a riqueza, toda a miscigenação, foi onde veio tudo que a gente conhece até hoje. Uhum. Então, o nó do norte, touro, junto com o Urano, está fazendo essa ruptura de estruturas que é para justamente vir uma nova civilização com uma nova consciência de valores de estar na matéria. Então, a gente não pode Sim. esquecer esse importantíssimo esse nó do norte e que está sendo muito ativado por conta do eclipse. Então, ao mesmo Sim. tempo que a Lua está jorrando, devolvendo essas catarses emocionais triplicadas, né? É, ela também está dando o quê? O caminho para onde a gente tem que ir. O nó do norte É ele dá o verdade. caminho, é a bússola, entende? Então, essas mudanças do sistema, todas as mudanças de lei, disso, daquilo, faz parte do processo da nova civilização do nó do norte. E isso é muito grande. É É, muito sim. grande. É muito grande. É claro, se você traz isso para o micro da sua vida, são movimentos, porque touro é lento. A gente tem que Sim. entender que a energia de touro é lenta. Né? Por isso que o sistema financeiro ele vem lentamente passando pelas modificações. Né? Uhum. Então, o nó do norte em touro no nosso mapa, ele vai fazendo as modificações na base, na primeira e segunda dimensão da nossa existência aqui de terceira, nos nossos átomos,
nas nossas células. Então, é lento, é sutil, é sutil. Por isso que muitos sintomas, muita dor no corpo, um monte de sintomas no corpo Uhum. físico. Só que o que acontece? A gente não entende que isso é uma troca de base, que é o nó do norte, agindo, fazendo o papel dele. Então, eu E queria é te um fazer. caminho de ida, né, Leti? É um caminho de ida e ida sem volta. É um caminho de vida sem volta. Por quê? Porque é para onde está passando, né? A linha de tempo positivada, vamos dizer assim. Uhum. É o nó do norte em touro que está levando a gente. Se a gente fica no nó do sul em escorpião, é a linha de tempo negativada, repetindo as Uhum. mesmos erros, os mesmos padrões e querendo resultado diferente. Não, É, Einstein exatamente. Deve estar surtado com a humanidade. Porque ele falava, gente, é difícil você continuar fazendo a mesma coisa e querer resultado diferente. Né? Uhum. Então, o nó do norte é de tudo isso. Vocês não entenderam nada. Vocês entenderam o nó do norte, tá tudo certo, já estamos felizes, já fechamos o rolê, porque é isso. Né? É isso, é mudança, gente. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É, o negócio é ir lá para aquele ponto lá, tá bom. Só saber aquele ponto lá que você tem que chegar, já tá Exato, ótimo. exato. É saber. Você sabe onde que você tá. Você sabe para onde você tem que ir. Igual a gente agora, porque antes a gente também não sabia onde é que a gente estava, né? Sim. A humanidade não sabia. Então aí veio a questão sanitária mundial e falou assim: ó, humanidade, vocês estão aqui. Ponto. Tá, beleza. Então vocês têm que chegar lá. Então agora a gente sabe onde eu tô, onde eu vou. Não. E hoje, nossa, a gente tem muitas ferramentas, né, para isso. Nossa, Muitas, nossa, muitas, muitas, muitas mesmo. Assim. muitas ferramentas, Eu ia falar então. do modo no outro, mas eu acabei esquecendo, porque eu anotei aqui para falar nesse, porque o nó do norte, ele é muito Não, é agressivo. importantíssimo. É importantíssimo. Ele é Exatamente. muito, assim, é uma coisa assim. Se eu tivesse que olhar assim, alguém tá perdido na vida, me dá um pitaco, é nó do norte. Nó do norte no mapa. Se não tivesse mais nada para olhar no mapa, por conta da configuração de abertura de espaço-tempo que ele tem. É assim, é maravilhoso. Maravilhoso. Não, é incrível mesmo. É, eu tinha visto sobre isso, né, na configuração, eu esqueci também, porque realmente é uma bússola, assim, é a estrela, né, que te guia ali. É a Você pode estrela. estar na escuridão, mas você segue aquela estrela ali, que é essa nó do norte, que essa é a sua trajetória, né, nessa Você, não, inclinação. você tá perdido na vida, é nó do norte. Porque para entender o Exatamente. signo solar é um pouquinho mais profundo, né? O signo solar é uma desconstrução para construir. Agora o nó do norte é uma coisa mais logística, uma rota que você consegue traçar mais na consciência, na luz da clareza. E aí, nesse ajuste de rota para o nó do norte, você vai entrando no processo de autoconhecimento, né? Vai conhecer o signo solar e tudo mais, entendendo melhor todo o rolê. Mas basicamente é isso. E a gente está no ano 6, né? Ano 6 é fluxo, então tá todo mundo sendo jogado para um fluxo maior, né? Para esse fluxo de Novo Norte para a nova civilização. Né? Então, assim, não dá mais para desver mesmo. Né? E outra, né? Até os mais céticos já falaram assim, tá, tudo bem, eu aceito. É, né? Deixa arder aí, porque Tem que fazer. é o que tem para hoje. É o que tem que fazer. Tem que fazer com muita clareza, muita sabedoria, muita leveza. Né, Rô? Sim, Muita leveza, muito. Tá bom, sim. vou pensar, vou sentir. Tá bom, tudo bem, sabe? Tá bom. Surfa aí nas suas emoções, nos seus processos, porque a dinâmica pode ser diferente depois, porque nada permanece da maneira que está, né? As coisas são movimentadas e assim, movimentadas no sentido da necessidade de determinados momentos. Então, assim, curta esse processo, né, de surfar, de deixar se levar um pouco mais e de prestar mais atenção no processo, né? Agora, Exato, exato, né? exato.
botar o pé no freio e ser estratégico, refletir, falar, Uhum. bom, o que eu vou fazer. Sai desse inconsciente coletivo de final de ano, de compra de Natal, disso, daquilo. Ai, não tem a Copa antes. É, ainda tem Eu tempo, né? esqueci, né? Então, assim, é momento de você parar e ajustar a rota, Uhum. né? Refazer todos os valores, refazer tudo isso, né? É o momento. O eclipse ele vem para ajudar, ele vem ajudar para isso, sabe? Esse é o propósito. Não, esse é o último do ano, né? Esse é o Porque é. último do ano, né? Esse é o último do ano. Depois vai ser só agora, bom, agora eu não vou lembrar, mas vai começar em outro eixo, outra proposta. É aquela coisa. Quem fez, fez. Quem não fez, agora vai a toque de caixa, sem tempo para pensar, já, né? É. Então, gente, é um momento para se reinventar mesmo, entendeu? É para se reinventar. Destruindo, construindo, vamos se reinventar de uma maneira diferente, pois a gente já percebeu que o que a gente fazia não serviu até o momento, vamos fazer diferente, né? Usa do processo logístico, do cálculo aí da mente para elaborar de uma forma diferente, para ser mais produtivo, mais assertivo, né? E curtir mais novas possibilidades, né? Exato, exato. Enfim, a lei da impermanência, né, ela traz infinitas possibilidades, a gente dá a liberdade de mudar. Falar, não gosto Sim. mais disso, não quero mais isso, não faz mais sentido para mim. Ai, mas eu não posso mudar porque os outros vão achar. Peraí, não é assim, né? Claro, né? É claro que tem uma linha muito tênue entre volatilidade, né? Volatilidade e mudança são coisas bem tênues, mas a gente vê muito essa crença limitante, né? De que isso é arcaico, né? É Plutão desconstruindo em Capricórnio de que você não pode mudar. Uhum. É o É, conservadorismo, aquela coisa, né? Não, a gente pode mudar de ideia, sim, uai, não tá ressoando mais, tudo bem, acabou. E ninguém tem o direito de julgar porque você mudou de ideia, né? E ponto, não, acabou, exatamente. e acabou. É tudo isso. É só um pouquinho disso só, né? Mas acho que vem mais de uma forma concreta, né? Porque lá no eclipse em Escorpião era mais emocional, era uma coisa mais sutil, era Sim. uma coisa mais de outra instância, né? Touro já Uhum. pé no chão, né? Já te puxa assim, já te ancora, já rebenta teu chakra básico e fala, vem para essa nova Não. estrutura, porque é assim que a banda vai tocar agora, né? É, porque naquele momento que a gente fez a live lá Escorpião, talvez você não soubesse, agora você já tem mais clareza. E daqui para frente você vai saber aterrar aí, porque vai estar muito evidente. Então você não pode falar que não sabe. Porque a gente já vem num processo, né, de construção desse aterramento, dessa clareza em ver aquilo, né, que vai se apresentar na vida de vocês aí. Então, agora é firmar e caminhar aí de acordo com essa, com essa verdade aí que está dentro de você, né? Está dentro da gente, né? Sempre está. Sim, E fluir, entendeu? E agindo de acordo com o momento, com os acontecimentos, sem ações abruptas e desconexas, descoordenadas, sabe? Quando você não sabe o que dizer, escute mais, então, né? sem Ouça mais. desespero, né? Sem É, correria, sem desespero, o mundo não vai acabar, e eu também, né? a gente não precisa saber de todas as coisas, não. Fala, pô, não sei, vou pensar, posso falar depois, Exato, agora não dá, sabe? Acalma aí a mente e vai devagar. exato, exato, exato. Né? Como dizia minha avó, vai devagar. Como é que é? Devagar que o santo é de barro, né? O andor do santo é de barro, né? É isso, é desacelerar mesmo, para poder fazer essa revisão interna, essa revisão pessoal, né? Essa revisão para a nova humanidade, né? Para o que vai. Que tá aí, gente, não adianta. Não adianta, não adianta. Ainda bem que a gente tá Exatamente. aqui, porque é muito legal, cara. É muito legal isso aí. Não é? Acho E a incrível ter pior essa fase, a possibilidade. pior fase da transição é acreditar. Tipo assim, até 2200 ainda, Acho que ainda vou dá, né? ficar.
Eu tô pegando toda a fase 3. Mas Eu já, maravilha, Leste, estar eu aqui com já falei, você. olha, tudo bem, eu tô aqui na fase trash, mas eu já me programei pra ver na fase boa também. Ah, por favor, né? Eu também, já tive essa clareza já. Falei, ai, meu Deus. Então tá, Eu tive então olho e vamos. falei assim, tá, beleza, tô, mas eu quero vir na fase legal também. Eu quero vir na fase Jetsons, onde vai estar tudo estilo tecnológico, Por favor, facilita, né? tudo no estilo de vida pleiadiano, harmônico, meritocrático, né? Eu Não quero ver é? na fase. Eu também, eu também. Mas a gente vai estar lá, a gente vai estar lá, acho que sim, acho que sim. Com certeza, com certeza. Já me falaram que sim, então Então, tudo bem. eu falei, outro dia eu tava pensando, falei, nossa, não vem nunca mais, chega, chega. Aí falou, ah, é ruim, hein? Que não vem nunca mais. Já tem umas três engatilhadas aí já pra frente. Falei, poxa, tá bom o negócio então. E aí eu Deixa falei, arder, né? eu quero vir na fase legal, na fase super legal. Porque eu quero ver isso aqui funcionando no estilo de vida que o meu fractal pleiadiano sabe muito bem como é que é. Então tá, né? Tá, né? E que é o que faz sentido pra mim. E quando eu descobri isso, né, todo esse tipo de vida pleiadiana, eu falei assim, caraca, mano, isso sempre fez sentido pra mim desde criança, né? Toda essa, enfim, como a gente vive a vida, né? E a gente tá caminhando pra isso, enfim. Não, outro dia eu falei, não sei com quem, eu falei com alguém, não lembro quem. Mas eu falei, nossa, quando eu era criança eu sabia tudo, agora eu não sei nada. Porque, né, quando eu era criança eu tinha tanta clareza e certeza de que as coisas não eram daquela maneira, né? E eu aprendi a ser daquela maneira, né? Agora eu fiquei, emburreci. Era inteligente, mas emburreci. Mas você sabe que eu era bem inocente, assim, eu não tinha uma clareza de vida real, algumas coisas eu não tinha muito, não. Porque eu tive uma configuração familiar que me protegeu muito disso. Então, algumas É. coisinhas eu vivia no sistema paliativo. Conseguiu, né, ali, por algum tempo. Tipo, fiquei mantida na bolha, enfim, né? Mas enfim. Aí eu falei, eu tive esse pensamento quando eu era criança, eu sabia tudo. Sabia tudo. O quê? Agora não sei nada. Tô aprendendo aqui, tô reaprendendo, relembrando. Exato, Rô, relembrando, exato, Nada. É isso, é isso, é tudo isso. É. Mas foi ótimo estar aqui com você. Vamos voltar Bem, outras vezes. Incrível, muito gostoso. Vai ficar gravada essa live aqui. Eu nem botei aqui o título, né? Eu vou botar. Eu não sei mexer direito nessas coisas. Tô aprendendo ainda. Mas bom, tô aprendendo. você Mas você sabe que gostou? a minha fractal no futuro, né, a minha Sassani, É. cara, eu sofro, porque, meu, a tecnologia que a gente tem aqui, agora, esse agora, é tão ridículo, é tão assim, tão atrasada, sabe? Tipo, que na minha cabeça não entra, assim, sabe? Tipo, porque eu venho de um lugar onde, tipo, os computadores é igual filme, sabe? Hum, A parede, ela é grande, então você mexe tudo com a mão, você não tem que digitar nada, não tem que abrir nada, eu recado na tela, tudo touch, sabe? Tudo touch. hum. Ou então você pensa uma coisa, você já faz assim, te manda. E como você vê nos filmes? É desse lugar que eu venho, sabe? É desse lugar que eu venho. Não, eu já vi esse lugar aí. Né? Uma vez eu falei com você, pô, Leti, te vi assim, sabe? Foi, foi. E, cara, isso aqui, tem hora que também eu falo, gente, eu não vou nem mexer, porque se eu mexer, é capaz de cair a live, é capaz de. Entendeu? Então, deixa quieto, deixa Não, é outro tipo de realidade, realmente. Né? Mas o que me conforta é que tem muito mais além disso aqui, então tá tranquilo. tem. Eu faço as coisas na tela mental nos códigos, né? Eu faço tudo nos códigos. Tudo bem que ainda não dá para materializar assim, né? Como eu queria, né? Como lá do planeta da onde eu venho, lá da linha de tempo, do Sassani, do Bashar, sabe? É muito legal.
Mas, ó, a gente faz muita coisa, tá? Pô, A gente faz muita coisa, tá? Muita coisa, além dessa realidade. Então a gente tá bem. não, sim, eu sei, mas é que eu queria que a tecnologia aqui já fosse mais nesse nível, sabe? Tipo, ia ajudar bastante. É porque tem um delay aí. Tem o delay dimensional, é verdade, tem o delay dimensional, verdade. Ah, muito bom estar aqui com você. Muito bom, querida. Agradecemos imensamente essa oportunidade novamente de estar aqui com vocês, de poder entrar na casa de cada um de vocês, trazer essa clareza de sentimentos, através de um tubo de luz, branco, prateado, dourado, violeta, transmutando nossas formas de pensamentos para uma leveza e um ser-estar mais harmônico. É isso. Muito bom. Então a gente vai ficar gravado aqui. Comentem, mandem essa live, porque assim eles entendem, né, que vocês gostaram, e aí a gente tem mais publicidade. Ah, e Publicidade agora é eu tudo, tô o pessoal seguindo meu assistindo. canal do YouTube, né? Isso. Eu vou colocar a live também lá no canal do YouTube. Uhum. É, tem que movimentar. É trabalhoso, mas é importante. É importante que a gente faça isso, porque o Já nosso trabalho é descobri muito o bonito, fluxo, as pessoas têm que já ver. descobri o fluxo da 3D para isso, já acertei aqui o rolê e tá tudo certo. Ah, então depois você me conta, porque eu ainda não sei. É um pouquinho trabalhoso, sim, Uhum. mas faz parte do meu processo ter que lidar com essa tecnologia. Sim, é importante, é importante. Mas é isso. Porque porque a gente tem um trabalho tão bonito, as pessoas merecem ver, entendeu? Sim, E quem pode falar isso é você falar do seu, eu falar do meu. É a gente que tem que fazer isso, entendeu? exato. Então, a proposta é Ai, nossa. suas lindas, obrigada, Mária, Érica, Sofia, obrigada por vocês estarem aqui com a gente sempre. Todo mundo Isso também, né, mesmo, que passou por aqui, esteve aqui com a gente. isso mesmo. Então, um beijo para vocês, boa noite. Beijo para vocês e até. A gente vem numa próxima aí, a gente avisa. Sim, sim. Beijo. Beijo.